E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje estou com um formato meio diferente, porque minha câmera deu um probleminha e também eu tava com preguiça de montar todo o outro cenário, então a gente já tá aqui no computador. Hoje iremos falar do Affinity. Para quem não sabe, o Affinity ele foi comprado pela Canva e a gente tava meio em dúvida do que eles iriam fazer. Mas dia 31 de outubro, então já faz praticamente um mês. E aí pessoal, vou interromper o seu vídeo aqui rapidinho. Primeiramente para pedir desculpa pelo hiato aí de bastante tempo sem postar vídeo. Quero trazer mais vídeos daqui pra frente, trazer uma certa frequência. É que realmente estava bem atarefado esses últimos tempos e por isso acabei não trazendo, demorando bastante para trazer vídeo aqui no canal. E a informação mais importante é que esse vídeo foi gravado em novembro, então já foi um mês depois do lançamento e a gente já tá em junho. Isso dá mais ou menos 7 ou 8 meses depois de ter gravado esse vídeo. É um vídeo bem antigo e por isso a gente tem que levar em consideração que muita coisa mudou. Muita evolução veio para ambos os softwares, ambos os sistemas, tanto os softwares da Adobe. Houve melhoria, houve implementação nesse meio tempo e principalmente porque eles mudaram um pouco a forma que estava tratando os seus assinantes. Antes, quando não tinha concorrência e não tinha ninguém para bater de frente, para rivalizar, eles simplesmente cobravam o que queriam. Tanto que no vídeo eu acho que eu menciono a forma que eles aumentaram a minha mensalidade, aumentaram mais do que o dobro, por isso eu cancelei totalmente a minha assinatura com a Adobe. E só foi vir um concorrente à altura que vocês viram que a Adobe mudou bastante a sua abordagem em relação a seus assinantes. Agora eles estão com muito mais promoções, agora fazendo muito mais marketing, mas convenhamos que vai demorar bastante para a imagem da Adobe melhorar em relação à maioria dos artistas que estão no mercado. E aqui a gente tem que valorizar essa relação de concorrência, porque quando uma empresa concorre com outra, um produto concorre com outro, ele vai ter que tentar sobressair por algum fator, seja preço, seja qualidade, e quem ganha mais é o consumidor que pode escolher esses softwares, esses produtos. E como eu disse, nesse meio tempo, tanto a Adobe quanto a Affinity receberam melhorias. Muitos dos problemas que eu estava sofrendo no Affinity eu não sofro mais. Um dos problemas era o travamento bem estranho e nunca mais ocorreu esse tipo de problema, e a maioria das melhorias é claro que vem muito mais para a IA, que é o hype do momento. Falando em relação ao ecossistema da Adobe, agora a gente tem muito mais opções para substituição. Com o Affinity você já substitui 3 ou 4 programas, como eu já disse: Photoshop, InDesign, Illustrator e, com ressalvas, o Lightroom. Agora você também consegue fazer com outros programas. A própria Canva comprou o Leonardo IA, também comprou outro software que rivaliza com o After Effects na questão de Motion Graphic, que é o Cavalry. Ele trabalha com essa questão do Motion Graphic 2D, principalmente em camadas, que é muito parecido com o After Effects, já que o próprio DaVinci Resolve com o Fusion já fazia isso, mas só que com nodes. E como muita gente tem dificuldade de migrar para o sistema de nodes, era muito mais difícil de fazer isso, e agora com essa opção do Cavalry você tem uma opção muito mais equivalente e muito mais fácil de migrar, porque é muito parecido com o After Effects, já que utiliza o sistema de camadas. E para substituir também o revelador de RAW, que é o Lightroom, você tem tanto a opção do Affinity, que faz isso, mas agora a gente ganhou mais uma opção, que é o DaVinci Resolve, que também agora, além de trabalhar com vídeo, você também pode revelar os seus RAW, e é muito interessante. Eu vou abordar isso mais num vídeo de novidades do DaVinci Resolve 21, e aí a gente vai ver com muito mais detalhes essas novas funcionalidades. E é isso, eu não vou enrolar mais, o vídeo já tá gigante e essa explicação aqui também tá bem grande. Só peço que você deixe o seu like aqui na volta do canal, que vai estar com poucas visualizações, e se você puder compartilhar, isso vai ajudar bastante esse vídeo. Então, continue aí com o resto do vídeo. Valeu! Falou! Eles lançaram novamente o Affinity, agora com uma novidade, que ele é totalmente gratuito. Só para você ter noção, com o Affinity você consegue substituir 3 ou 4 programas da Adobe, que é o Photoshop, o Illustrator, e você também consegue substituir o InDesign e até o Lightroom em algumas aplicações. Aqui eu tô na página oficial do Affinity, agora é Affinity by Curve. Antes você tinha as nomenclaturas Affinity Photo, que era para foto, seria o substituto para o Photoshop.
o Affinity Publish, que era para publicidade, livros, revista, essas coisas, que era o substituto do InDesign, e também tinha o Affinity Design, que era para substituir o Illustrator, que é para você fazer vetorização, ilustrações, esse tipo de coisa. Agora é tudo no Affinity. Você baixa apenas um programa e você tem essas três funcionalidades dentro do software. A gente está no site oficial, bem interessante mesmo, você já consegue ver algumas coisas. E o mais legal é que, como eu disse, que os três programas estão embutidos dentro do mesmo programa, de um único programa, de um único software. Você tem a parte de vetorização, que está aqui, ó, vetor, a parte de pixel, que você trabalha mais com camada, efeitos, seleção, corte, essas coisas que você consegue fazer mais com o Photoshop, e o layout, que você faz a parte de layout. Se você está fazendo algum livro, revista ou um e-book, algo desse tipo, dá até para trabalhar com livros para Kindle. Pelo que eu vi aqui, dá para exportar para livros para Kindle. E os personalizados, que você consegue também personalizar, e tem a parte de IA, que a gente vai falar mais posteriormente. Então tá aqui as novidades. Eu vou deixar o link para você baixar aqui embaixo. Você tem todos esses programas para Windows e Mac. Linux parece que ficou de fora, então se você utiliza Linux, eu acredito que você vai ter que fazer alguma gambiarra para conseguir rodar esse programa, ou eu não sei como que dá para fazer. E antes, o Affinity Photo, e eu acredito que também o Design, tinha a versão para iPad. Nesse momento ele ainda não tem essa versão para iPad, mas está prometida posteriormente para ter essa versão para iPad. A tela inicial é essa daqui. É uma tela que eu particularmente não gostei muito, porque eu não vejo nenhuma vantagem nela. É uma tela bem estranha. Para mim não tem vantagem nenhuma em ter essa tela. Você vai ter os seus projetos recentes, você vai ter esses projetos que você pode baixar para fazer alguns testes, você tem os seus templates e aqui os favoritos, mas tirando isso, é uma tela bem irrelevante. Se você quer trabalhar de uma forma mais rápida, fecha essa tela, que ele já abre exatamente o programa aqui para você trabalhar. Eu vou mostrar algumas funcionalidades básicas aqui do Affinity, só mostrar por cima, e depois a gente vai conversar um pouco sobre se dá ou não para você migrar do Photoshop para cá, do Illustrator para cá, ou algo desse tipo. Lembrando que eu já utilizo esse software quase 5 anos aí, que eu já utilizo ele. Na época, quando eu comprei, você fazia a compra única e ele era seu para sempre. Fiz isso na versão 1 e depois fiz isso na versão 2, e agora ele está totalmente gratuito na versão 3. Então eu já tenho uma boa opinião sobre esse programa, já era para eu ter trago um vídeo sobre ele há muito tempo, mas agora que ele está de graça, é muito mais interessante a gente trazer o vídeo sobre ele. Como eu disse, ele dá para substituir basicamente o Lightroom e o Camera Raw, que é um plugin do Photoshop que é basicamente a cópia do Lightroom, mas dentro do Photoshop. E aqui você também tem um mecanismo para converter o RAW. Isso daqui é uma foto em RAW que eu tirei, e aqui você já tem um conversor. Ele não tem todas as funcionalidades que você tem no Lightroom ou no Camera Raw, mas quando você une ele com o programa em si, com o editor de imagem, você consegue ter um leque muito maior de possibilidades. Então aqui você consegue mexer na exposição, vou deixar um pouquinho mais a vibração das cores um pouquinho mais alta. Também você consegue mexer no balanço de branco. Ó, deixar um pouquinho mais azul aqui. Pronto, mais ou menos essa cor. Deixar um pouco bem equilibrado. Você também consegue fazer as correções de lente, aberração cromática, essas coisas mais básicas que é da conversão RAW, você consegue fazer aqui, e você tem muitos perfis caso você queira trabalhar nessa parte. E lembrando que isso também pode ser utilizado para fazer a configuração das suas renderizações. Então se você fez uma renderização, se você precisa trabalhar nas sombras ou nos highlights, você consegue trabalhar com bastante facilidade. E depois é só vir aqui em Develop. É claro que você tem várias outras ferramentas aqui para utilizar, e depois que você dá o Develop, você tem muito mais opções. Olha o tanto de ajustes que você pode trabalhar aqui, ó. Você consegue trabalhar com os níveis, gama, você consegue trabalhar com HSL, Recolor, você tem várias outras opções, exposições, balanço de branco também tem aqui, Lens Filter. Então você tem muitas opções que você pode trabalhar, além de também ter
outros efeitos aqui, ó. Aqui você vai ter aqueles efeitos mais comuns em editores de imagem, que é a parte do blur, que é o desfoque, você tem desfoque de movimento, você tem a parte do clarent para você adicionar mais detalhes nos meios tons. Você tem muitas opções aqui que você pode utilizar, além de você também poder fazer presets, como dá para fazer no Photoshop, que tem aquelas letras estilizadas parecendo 3D, algo desse tipo, ou neon, algo mais parecido com isso. Você consegue fazer tudo aqui também, e várias outras ferramentas, como você consegue ver. Então a gente tem ferramenta de cortar, a gente tem a seleção por IA, e aqui já vem de graça. Os outros modelos de IA que a gente vai ver daqui a pouco, você precisa pagar uma mensalidade, mas a questão de seleção, algo desse tipo, você não precisa. Então eu simplesmente posso clicar aqui, a IA já vai trabalhar em cima da minha imagem, e aqui eu já consigo fazer uma seleção de forma muito mais rápida e muito mais precisa, já agilizando bastante o seu trabalho. Então se você precisa fazer uma seleção ali de forma rápida, você já pode iniciar com uma seleção de IA e depois você vai refinando até ficar do jeito que você quer. Aqui ele já fez a seleção, então ele separou os elementos, e agora sim você pode selecionar que elemento você quer fazer a seleção. Clica aqui, ele já faz a seleção aqui para você. Então ele separa primeiro os elementos e depois ele faz a seleção. E aqui você pode ir selecionando por elementos. Então digamos que eu selecionei aqui, ó. Vou selecionar aqui tudo, vai ser uma seleção perfeita, mas você pode refinar posteriormente. Então fiz uma seleção aqui, e se eu quiser fazer algum ajuste somente nessa seleção, eu posso fazer tranquilamente. Deixa eu ver o efeito somente na área que foi selecionada. E o mais legal que a gente fez aqui a nossa seleção e depois a gente desselecionou é que a maioria ele é muito parecido com o Photoshop. Então as ferramentas vão estar no local que já também estão no Photoshop. Você tem a questão de camada, caracteres, imagens, histograma, muito parecido com o que você também tem no Photoshop. Então aqui você tem as partes dos canais, os brushes, você também consegue fazer pintura, desenho, que nem no Photoshop. Se você tem uma mesa digitalizadora, você consegue fazer seus desenhos aqui dentro, e a qualidade é bem boa, é muito competente. Você também tem alguns estilos já pré-configurados e pode configurar outros estilos para você utilizar ali de forma rápida. Tem muito efeito legal, não tem todos os efeitos que você tem no Photoshop, porque o Photoshop tem bastante efeito. Tem até a galeria de efeitos que deixa a quantidade muito extensa. Aqui você tem uma quantidade reduzida, mas ainda assim boa quantidade que você pode utilizar aqui dentro do programa. Então é tudo muito familiar, é tudo muito parecido, e a migração é feita de forma muito suave. Se você já sabe utilizar o Photoshop, muito provavelmente você não vai ter dificuldade nenhuma em utilizar o Affinity, que é basicamente os mesmos atalhos, é basicamente as mesmas ferramentas. Então você tem as ferramentas de cortar, ferramenta de seleção, então tem a ferramenta da varinha mágica, a seleção aqui por brush, você também tem a seleção quadrada, circular, você tem os laços, e tem diferentes tipos de laços aqui, ó, que você pode utilizar, preenchimento, gradiente. Então tem muita coisa que você também tem no Photoshop, você pode utilizar. E ainda interessante que você tem no Photoshop antigamente você tinha aquelas funcionalidades. Por exemplo, eu vou fazer uma seleção de laço aqui, ó. Vou fazer essa seleção, deixa eu selecionar aqui a minha imagem, vou fazer essa seleção de laço aqui. Digamos que eu queira preencher essa área aqui, então vou apertar Shift F5 e vou pedir para ele fazer um impante. Assim que eu colocar essa opção, ele vai preencher isso daqui, preenchendo aqui na lateral. Então se você tem alguma coisa que você só quer dar uma limpada na pele, ou sei lá, alguma coisa ficou atravessando a sua renderização, a folha ficou no lugar incorreto, se você quer fazer esses ajustes, é muito fácil de fazer. E você tem basicamente todas aquelas ferramentas que você tem no Photoshop para fazer esse tipo de correção. Então você aperta J aqui, você tem aquele lápis que você simplesmente pinta o local que você quer, ele faz o preenchimento automático daquela área. Então ele já vai fazer o preenchimento automático dessa área. Se você quiser também, você tem essa opção aqui, ó, que você faz a seleção. Tá um pouquinho pesado porque eu tô gravando. E você simplesmente arrasta e ele já preenche o local que você fez essa seleção e arrastou. Então todas aquelas ferramentas que ajudam e facilitam a sua edição de imagem, você vai ter aqui de forma muito simples e muito fácil, muito parecido com o que você tem no Photoshop. E para quem trabalha com ilustração, você tem a aba de vetor. E você pode
pode transitar sobre essas áreas na hora que você quiser. Você pode vir na aba de vetor, fazer a sua vetorização. Se você vai precisar mexer na imagem, você pode vir aqui na imagem, no pixel, e lembrando que as ferramentas mudam de aba para aba. Aqui na aba de vetor você vai ter a parte da artboard, para você criar várias artboard. Você tem a parte de seleção dos nós. Aqui você também tem arredondamento de cantos, você tem a parte do contorno, que você pode expandir o seu contorno. Então aqui você vai ter ferramentas dedicadas para a área de vetorização. Se você for para a área de layout, aqui você também vai ter ferramentas dedicadas para essa área de layout. Eu vou abrir rapidinho aqui um arquivo onde eu tenha vetorizado alguma coisa. A câmera estourou aqui a exposição, mas aqui tá um arquivo onde eu precisei fazer a questão da vetorização e também foi muito fácil. A única coisa que eu não gostei tanto dessa área de vetorização é a parte de vetorização por imagem. Então, se você tem uma imagem e quer vetorizar em cima dela automaticamente, então você coloca uma imagem preto e branco ou algo desse tipo e quer que ele faça a vetorização automática dessa imagem, ele é bem competente na maioria das situações, mas em outras situações você não vai conseguir fazer uma vetorização tão boa. Em alguns casos eu precisei fazer a vetorização automática no Inkscape, que ele tem mais algoritmos de vetorização, onde você pode vetorizar somente o contorno, onde você pode ajustar ali o contraste ou algo desse tipo para fazer uma vetorização melhor. Tem muito mais controles deslizantes, então essa área eu não gostei tanto nessa parte de vetorização e costuma travar um pouco quando você faz essa parte de vetorização. O que eu indico é, sempre que você for tentar fazer uma vetorização automática a partir de uma imagem, salva o seu arquivo e depois você faz essa tentativa, porque é muito comum ele travar e você não conseguir salvar mais o arquivo. Então tá aqui, lembrando que na maioria das vezes ele também salva esses arquivos perdidos. Então assim que você abre o programa novamente, ele recupera esse salvamento automático. Então tá aqui a vetorização, você pode vir aqui na ferramenta de seleção de nós, ó, você tem as principais ferramentas que você vai ter em praticamente todos os programas vetoriais aí do mercado, ó, as mesmas facilidades também. Aqui eu tive que vetorizar. Você também tem as abas aqui de mesclagem, que é típico de vetorização. Você seleciona os dois, você pode unir, você pode fazer a substituição, você pode fazer a interseção e aqui a interseção inversa. E aqui, se você tiver uma curva que tem coisas dentro, você pode fazer essa divisão. Você consegue ver que as principais ferramentas para você fazer qualquer coisa na área de vetorização, na área de edição de imagem e na área de layout, você vai ter acesso de forma gratuita. E isso para mim é o mais interessante e o que mais me leva a fazer a migração do Photoshop para o Affinity. Antigamente eu pagava o Photoshop por causa do Lightroom, ele é mais poderoso para a questão da edição do RAW, então por isso eu pagava o Lightroom, mas o que acontece é que a minha mensalidade, há mais de 5 anos que eu pago aí a mensalidade, ela dobrou, quase dobrou de valor, e por isso agora eu cancelei a minha assinatura do Photoshop e o Lightroom e eu estou utilizando totalmente o Affinity. Eu já utilizava ele como padrão, não utilizava tanto o Photoshop, só para algumas coisas de IA que o Affinity ainda não tinha, mas todas as outras tarefas eu sempre fazia aqui dentro do Affinity. E agora, como eu já não tenho mais o Photoshop, na verdade ainda tenho, mas eu não utilizo mais o Photoshop, eu só utilizo o Affinity porque eu realmente gosto do Affinity, ele realmente entrega, ele é realmente honesto, e como eu já tô saindo do Photoshop, eu já não vejo mais sentido em utilizar o Photoshop para nada. Então tá aqui, você vai ter todas as ferramentas de layout. Como eu não entendo tanto, eu não vou mencionar tanto, mas a gente vai para a parte de IA para você ver algumas coisas agora na parte de IA. Lembrando que essa parte aqui já começa a ser pago. A parte até onde você faz a seleção por IA já não é pago, porque já é uma funcionalidade da versão anterior, da versão 2. Tudo que tinha na versão 2 eles colocaram totalmente de graça, full, e só o que eles realmente implementaram, colocaram como adicional, eles estão cobrando, que é a parte de IA. Você paga geralmente na mensalidade R$35 por mês. E isso se você for pagar mensalidade. Mas tem um jeito ainda melhor, que é o jeito ou você paga uma única vez anual, que o valor ele sai muito mais barato, ou você faz a assinatura anual, mas só que parcelada em 12 vezes. Você vai pagar todo mês por 12 meses e o valor sai mais barato do que você pagar mensalmente. Voltando aqui na parte das novidades,
novidades, você tem as principais funcionalidades que você também tem no Photoshop, que é a parte de expansão. Você faz a expansão aqui da sua imagem, você consegue fazer a remoção de texto, você também consegue gerar imagens do total zero, também fazer aquela seleção e adicionar alguma coisa nessa seleção. Tem a parte do desfoque, você pode fazer um desfoque do fundo, desfoque de lente. Você tem a ferramenta de reiluminar, você pode tirar um retrato e precisar reiluminar alguma parte que ficou escuro ou algo desse tipo, você pode adicionar uma iluminação artificial. Você também pode fazer a restauração de fotos antigas. Então muitas funcionalidades que você tem aí com o auxílio da IA, você já vai ter aqui dentro do Affinity e não custando tão caro. Agora, se você quer manter todo o seu ecossistema o mais enxuto e mais barato possível, você pode fazer essa transição com IAs que sejam gratuitas. Você não precisa necessariamente fazer a assinatura daqui, você pode utilizar programas externos para fazer as suas criações de imagem, tirar o fundo da imagem ou algo desse tipo. Você também pode fazer em outras ferramentas, mantendo todo o seu ecossistema totalmente gratuito. Digamos que eu queira colocar um avião aqui, então posso vir aqui na parte de IA. Aqui você também pode fazer a configuração, você tem outras opções que pode adicionar aqui. Você também pode criar sua própria aba com as ferramentas que você quiser. Você também pode fazer a seleção das ferramentas aqui, ó. Tem todas as ferramentas que pode criar a sua própria workspace e trabalhar da melhor forma que você quer, de uma forma enxuta, de uma forma rápida. Aqui o Generate in Fill, eu vou adicionar um avião aqui, ó. Vou fazer uma seleção, então a seleção aqui e avião. Ali embaixo você tem o número de variantes que você quer, então ele pode gerar mais de uma variante. Aqui eu deixei apenas uma, isso porque é feito localmente, você tem que baixar os modelos de IA no seu computador para ele conseguir rodar. Pelo que eu entendi, nada é feito na nuvem ou algo desse tipo. Aqui ele não fez um avião, pode ser que seja a linguagem, porque o meu programa está todo em inglês. Eu vou pedir inglês para ver. Pronto, em inglês realmente deu certo. Você vê que a iluminação ela casa muito bem com a foto. É um IA bem competente, ele cumpre o que promete. Eu acredito que se você mudar a linguagem do programa, você também pode criar suas imagens com a linguagem que você configurou o programa. Então vou deixar da forma que está aqui e vou pedir para ele fazer a remoção do fundo automático. Então tá aqui, vou pedir para ele fazer a minha remoção e vamos ver como que a IA vai lidar com essa imagem aqui. Ele fez a remoção, ele identificou que o gato ele estava aqui, ele removeu tudo. Eu achei que ele ia deixar alguns artefatos aqui, mas na verdade não deixou. A seleção do pelo ficou excelente, então realmente me surpreendeu. Eu ainda não tinha feito, não tinha testado, estou testando aqui de início. Eu achei que não iria ficar tão bom assim, mas realmente ficou muito bom a seleção que ele fez aqui, a remoção do fundo, de forma muito rápida, de forma muito fácil. Aqui você tem o seu histórico de geração de imagem, então você pode gerar a imagem e deixar aqui no seu histórico e depois reutilizar. Então tem aqui um carro que eu vetorizei não, pedi para a IA vetorizar, então tá aqui ó, toda vetorizada, tudo bonitinho, ó. Você pode fazer o ajuste se você quiser. Então é um programa muito competente, sem as funções de IA já é muito competente, já é muito capaz de fazer praticamente tudo que você pode demandar desses tipos de programa, e programa de edição de imagem, vetorização ou a questão do layout. Em questão de vetorização, ele tem pontos negativos e pontos positivos, como eu disse. O ponto negativo é a vetorização dele de forma automática, eu não gostei tanto, mas dá para quebrar um galho. Em questão de funcionalidade, ele tem praticamente todas as funcionalidades que você vai ter no Illustrator. Mas para finalizar esse vídeo aqui que já tá muito longo, eu vou responder a pergunta: dá para substituir o Photoshop, o Illustrator e o InDesign pelo Affinity? E a resposta curta e simples é sim. O Photoshop eu diria que você consegue fazer 90% do que você consegue fazer no Photoshop aqui, além de você ter praticamente as mesmas funcionalidades, você tem o mesmo layout, você tem as mesmas ferramentas dispostas geralmente nos mesmos lugares. Isso facilita bastante a sua migração. Ambos têm poderes iguais, principalmente na questão de ferramentas mais brutas, ferramenta de seleção, a parte de pintura digital, a questão de mesclagem, aqui você tem tudo. Então essas ferramentas que já está bem difundida no mercado, você vai ter tudo aqui. E lembrando que de forma livre. O Illustrator é
a mesma história. Eu tenho uma certa familiaridade com o Illustrator, mas não é tanto quanto o Photoshop, e eu diria que ali em 80 a 90% você consegue fazer a questão da vetorização. Todas as ferramentas que eu preciso de vetorização estão aqui, eu não precisei de mais nada de vetorização que não estivesse aqui à minha disposição. Eu acredito que você também não vai precisar. Questão de perfis de cores para impressão você também vai ter aqui, muito difundido para você manter aquela precisão do CMYK ou algo desse tipo. Você tem aqui o CMYK de forma completa, então é bastante profissional, tanto para você fazer para si próprio, para alguma empresa, você vai ter uma ferramenta totalmente poderosa para isso, como você está vendo aqui, ó, isso daqui foi um projeto não pessoal, mas familiar meu, que eu tive que fazer essa logomarca aqui. Então você consegue trabalhar nele. Na verdade eu comecei a fazer essa logomarca no Inkscape, o Inkscape deu problema e eu tive que finalizar aqui. Agora o Inkscape voltou, mas eu não estou utilizando tanto quanto eu estou utilizando o Affinity, justamente porque isso daqui que precisa mais da questão de impressão, o Inkscape não trabalha tão bem assim com o CMYK. Aqui você já consegue trabalhar com o CMYK de forma tranquila. Questão de IA, você também vai ter tanto a IA para a vetorização quanto para as suas edições, então não perde nessa questão, e você também tem outras ferramentas que você pode manter de forma gratuita. E o layout eu não tenho tanta familiaridade, mas você também, eu acredito que seja muito próximo do Inkscape. Eu utilizei para alguns projetos bem pequenos, para mandar alguma coisa para cliente, mas eu não tenho tanta familiaridade, eu não conheço tanto, então eu não posso opinar tanto na questão do layout, mas eu acredito firmemente que você não vai ter prejuízo nenhum em trocar um InDesign pelo layout aqui do Affinity de forma nenhuma. É um programa muito bom, muito competente e muito honesto, até mesmo quando ele era pago. Eu paguei e nunca reclamei, apesar do problema, o resto eu nunca reclamei porque é muito bom mesmo. E aqui é um software muito bom para quem está preso ali nas mensalidades da Adobe, ou você que está utilizando o GIMP, que é um programa que eu não gosto tanto. Eu até ia trazer um vídeo do GIMP 3.0, mas me desanimei depois que lançou. Ficou bom, mas não ficou tão bom como eu esperava. E você que também está preso aí no mundo do Jack Sparrow, você vai entender essa parte aí no CorelDRAW ou nos próprios programas da Adobe ali, mantido ali pelo Jack Sparrow. E aqui está uma opção muito boa para você que não quer correr mais risco de infectar o seu computador, perder o seu trabalho ou algo desse tipo, de uma forma gratuita, de uma forma muito fácil de trabalhar, de uma forma muito fácil de migrar. Aqui tá uma boa opção, super recomendo. É um programa que já entrou no meu workflow, no meu lineup há muito tempo, e agora só tá melhor porque já está de graça, e aqui a gente tem as 3 opções de forma totalmente gratuita, então super recomendo. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você já testou o Affinity ou vai testar, deixa aqui nos comentários, e só vai enriquecer ainda mais esse vídeo aqui. Não ficar somente a minha opinião, deixa a sua opinião aqui embaixo, vai enriquecer ainda mais esse vídeo. Se você gosta do canal, considere se inscrever, isso vai me ajudar bastante. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho para sempre quando tiver vídeo novo você ser notificado, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!